Bom, olá, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia dos alimentos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre embalagens. Então, lembrando que a gente tem aqui duas turmas, né? A gente está juntando o pessoal da manhã com o pessoal da noite nessa excepcionalidade que é essa semana. E uma outra questão que eu gostaria de lembrá-los é que semana que vem é aula prática, né? Não tem jeito, a gente precisa dessa aula prática. Essa vai ser uma aula prática legal. A gente vai falar sobre, se não me engano, a aula prática é sobre manteiga. A gente vai fazer manteiga, vamos fazer chantilly, vamos fazer conserva também, né? Conserva em vinagre. Vai ser uma aula interessante, né? E lembrando, para aqueles que fazem técnica dietética aplicada à dietoterapia, a gente vai ter também aula prática de técnica. Então, são as duas disciplinas. E vamos para a aula de hoje. Vou compartilhar minha tela. A aula de hoje é a aula sobre embalagens. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula passando por um pequeno roteiro, aí, um pequeno histórico. Depois a gente vai seguir. Opa. Opa, vamos lá. Então, hoje a gente fala sobre histórico, a gente fala sobre conceitos, a gente fala sobre legislação, classificação e função das embalagens. Lembrando que aqui a gente não vai falar de rotulagem, porque rotulagem, isso fica lá para a Patrícia, né? Isso já passou lá na disciplina bromato, composição química, não lembro, acho que é bromato, né? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, o valor, como vem crescendo o gasto com embalagens. Então, a gente tem esse gráfico aqui de 2015 a 2019, e lembrando que 2019 aqui acabou sendo uma projeção, mas a gente tem um pleno crescimento da produção e também do uso de embalagens. Vamos lá, as embalagens, cadê aqui? Toda hora alguém entra, tem que ir lá dar o ok. Ok. Então, as primeiras embalagens, a gente tem registros aí de 4.000 anos antes de Cristo, talvez mais, talvez menos, mas o relevante para a gente aqui é que, se a gente pegar o conceito de embalagem ao pé da letra, o ser humano lá nos seus primórdios já produziam embalagens, né? Já produziam embalagens a partir de pedaços de animais, de plantas, né, a partir de conchas, para conseguir estocar o alimento de alguma forma. É claro que a gente está falando de embalagens muito rudimentares, mas essas embalagens é interessante que normalmente a gente liga ao homem primitivo, mas não é só lá não. Hoje em dia tem grupos, por exemplo, de nômades no deserto que utilizam o couro de cabra, né, praticamente só cabra desossada ali, para estocar, com pelo e tudo, para estocar líquidos, para estocar bebidas. E aí eles pegam, por exemplo, para reduzir a temperatura, eles passam a água sobre o pelo, e a evaporação dessa água ajuda a reduzir a temperatura dessa bebida que está estocada no couro da cabra. Então, isso é algo que começou lá atrás. O homem primitivo já começava com as suas ferramentas mais rudimentares a produzir essas embalagens, mas a gente tem essa tecnologia das embalagens se desenvolvendo bastante, né? E a embalagem, ela tem algumas finalidades. A primeira delas é o transporte. Então, quando eu estiver falando sobre conceitos de embalagens modernas, de embalagem primária, secundária, terciária, pensa que uma primeira finalidade é o transporte. Se você pega algum item para transportar o alimento de alguma forma, isso já é uma embalagem. Aí você pensa assim, Sérgio, tá? Se eu estou pegando, por exemplo, uma embalagem de alimentos, né? Se eu estou pegando, por exemplo, a soja, colhi a soja, sei lá, o feijão lá no campo,
coloquei isso dentro de um caminhão. Você já viu nos caminhões de soja? Soja fica direto dentro da caçamba do caminhão, aquela torre, aquela massa gigantesca de toneladas de soja ali no caminhão. Se for pensar por esse modelo de definição, o caminhão é uma embalagem. O caminhão está servindo como transporte, ou o trem está servindo como um transporte aí para esse alimento. Então ele entra no conceito de embalagem de alimentos. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas o caminhão não é uma embalagem, ele serve para o transporte. Tá, mas a embalagem serve para o transporte também. Notem que aqui a gente tem um ponto de conflito que o conceito pode ser interpretado de uma maneira ou de outra, levando a gente a definir o caminhão como uma embalagem, ou o caminhão como um, um veículo para transportar. Dependendo da maneira como você entender isso, isso enquadra-se numa certa legislação, como a gente vai ver mais à frente. Um outro objetivo da embalagem é fazer a proteção química, térmica, mecânica, contra vetores desse alimento. Então, quando a gente pensa na conservação, a embalagem ela está protegendo aquele alimento, no caso aqui, contra micro-organismos. Né? Então, a gente tem aqui uma situação em que o objetivo da embalagem pode ser melhorar o tempo de conservação, o tempo de prateleira. Então, está dentro da finalidade de embalagem de alimentos. Uma outra questão pode ser a facilidade de consumo. Quando você pega uma embalagem e abre, coloca um canudo, como por exemplo aquelas caixinhas de achocolatado infantis, vai lá e enfia um canudo ali, aquela embalagem também está servindo para facilitar o consumo desse alimento. Né? No final da aula, eu vou mostrar uma embalagem que vocês vão olhar assim e vão falar, Sérgio, que legal, porém que estranho. Né? Que é uma embalagem mais moderna que a gente consome a embalagem com tudo. Né? Então, ela está ligada a uma facilidade de consumo. Depois a gente chega lá no final da aula com os vídeos de atualização. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? A aula é um pouco diferente porque a aula é online, mas vocês já estão acostumados. Então, as embalagens elas começam a evoluir com alguma manufatura, como a gente consegue observar nas imagens. Né? Então, a gente já tem o cesto, a gente já tem uma mistura de materiais, como, por exemplo, no barril, em que começam a surgir novos materiais, como, por exemplo, o metal, né? O couro manufaturado, e a gente tem também o barro servindo como embalagem. Depois, a gente tem uma segunda fase das embalagens, que é uma fase protetiva, ou seja, o objetivo da embalagem era proteger o alimento. Então, aqui a gente tem as primeiras embalagens modernas, então a gente está falando de 1760, 1890, mais ou menos. Né? Elas funcionam para armazenar, para transportar, facilitam o manuseio, e a gente já tem alguns novos materiais, como, por exemplo, o vidro e o estanho. Então, alguns desses materiais a gente vê que são utilizados até hoje. Você pega uma garrafa de cerveja, por exemplo, ela tem o mesmo princípio básico desde os séculos passados. O estanho também, que são essas latas. Né? Depois a gente entra numa fase que a gente chama de fase ilustrativa. Ou seja, se você comparar essa imagem com a imagem anterior, você vê que aqui as embalagens não tinham rótulos. Não passava informação alguma. A embalagem estava ligada somente a uma estrutura física ali que servia para facilitar o transporte, o manuseio. Agora, quando a gente fala da fase ilustrativa, já começa a ideia de marca, de rótulo, de comunicação por meio da embalagem. E aqui a gente já está falando de 1890 a 1930. Né? Então, aqui no exemplo, a gente tem uma lata. Essa lata de alimento ela tem ali um rótulo que passava alguma informação. Né? Isso está muito ligado à pertização. Né? Quando a gente coloca um alimento dentro de uma lata, se não tiver um rótulo, a gente não sabe o que tem ali dentro. Então, o rótulo ele também foi impulsionado por essa necessidade. E é claro que o pessoal do marketing, já desde muito cedo,
começou a utilizar esse meio de comunicação, inclusive para facilitar a venda, para facilitar a comercialização desses produtos, desses alimentos. Então, observem aqui como que algumas embalagens evoluíram. Algumas evoluíram e outras não evoluíram tanto assim, né? Por exemplo, a gente tem ali em cima o Nescau. O Nescau ele era chamado de Nescau assim, ó, Nescao. Aí depois saiu o O, entrou um U na história, né? Então, o Nescau, a lata evoluiu bastante, e isso a gente entra nessa fase ilustrativa em que a gente tem, inclusive, uma mudança de design da embalagem, a gente já tem uma proposta de um apelo comercial muito grande, né? Olhem as latas, as garrafas, os frascos de Coca-Cola. Então, como que eles eram em 1899 e como que elas evoluíram até o ano de 94, que praticamente não mudou mais nada até hoje, né? Então, a gente tem uma mudança de materiais, mas o frasco ele não muda muito. Algumas embalagens elas mantiveram o seu design básico e só foram construindo ali algumas variações em relação a um rótulo, uma fonte ou algo do tipo. Já outras, como por exemplo da aviação, né, da Manteiga Aviação, continua a mesma coisa. Fala, Valéria. Oi, professor, boa noite, está me ouvindo? Estou te ouvindo, tudo bom? Como é que você tá? Tá melhor? Tô sim, só estou bastante cansado, cara. Depois de subir a escada lá da Veiga, fiquei cansado só de É subir a ruim, escada. né? Professor, olha só, essa coisa da embalagem eu acho bem interessante, porque tem umas discussões na internet, o pessoal já deve ter acompanhado, tem um pessoal mais conservador que não gosta dessas mudanças, né? Eu, por exemplo, me incluo nisso. Tem muita mudança de embalagem que eu acho que não melhorou nada e não atrai o cliente. Como é que é feito isso? É uma pesquisa Eu para vou, saber como é que vai mudar? vou mostrar uma outra imagem para você que você vai curtir. Tá vendo aqui, ó, do leite moça? Condensado. De Aham, leite condensado, que inicialmente era chamado de leite moça, né? aham. Observem as latas aqui, a evolução dos rótulos. No ano de 2004, foi criada essa lata com um design que remetia ao corpo É, dessa mulher que tem, carregava. tem uma constricçãozinha ali, né? Isso, a lata ficou Uma remetendo a uma cinturinha. cintura ali. O que aconteceu aí? A lata hoje de leite condensado é essa daqui que está na frente, ó. É essa que está em destaque ao lado da lata amarela, que foi a primeira, Uhum, né? Por que teve essa mudança? Porque conforme decidiram mudar de 2003 para 2004 o rótulo, eles não mudaram só o texto, a diagramação, mas também mudaram o design da lata. O que aconteceu com as vendas depois disso? As vendas caíram. Estou falando para vocês, as vendas caíram de leite condensado da Nestlé. Aí eu vou te perguntar, por que você acha que as vendas caíram? porque remetia uma coisa machista? Não, Não. não. Um motivo extremamente prático. Não era bom de pegar, sei lá. Não. Também É, não. Stephanie, se eu te der uma lata de leite condensado, o que você vai fazer com ela? Quais são as suas possibilidades? Ah, professor, você pode abrir, né? Normalmente, ou você pode cozinhar a lata, né? Cozinhar, não é? Cozinhar para quê? Fazer doce de leite. Fazer um doce de leite. Como é que você tira o doce de leite de dentro da lata? Ah, com a colher, na hora de raspar é complicado. Você abre o fundo e empurra com. Você abre dos dois lados e empurra. Aí sai Uhum. aquele cilindro de doce de leite. Ah, você aperta a lata pra sair, no caso? A maioria das pessoas abre dos dois lados a lata depois que ela está cozida, Aham. Empurra. e aí empurra de um lado para o outro, aí sai aquele Aquele doce cilindro mesmo, de né, doce de inteiro. leite. Com essa lata com design feminino aqui, ou essa redução, essa silhueta diferenciada, não era possível. Caramba. Só dava para tirar nas colheradas. E aí, as pessoas que compravam leite condensado para cozinhar e tirar o leite condensado de dentro da lata não estavam conseguindo, então preferiam comprar o leite condensado de outra marca para facilitar na hora de tirar o doce de leite de dentro da lata. Pô, que doideira.
E aí, por causa disso, as vendas caíram e eles rapidamente colocaram de novo essa outra lata, né, uma lata que é totalmente cilíndrica, que facilita a abertura e a retirada do doce de leite. Certo. Aí você pensa assim, eles estudaram o mercado, viram que uma lata com uma silhueta tinha um ar de modernidade, tinha uma facilidade na pega, trazia, remetia ao corpo da mulher que está no rótulo, tudo indicando que era legal essa mudança. Porém, não era prático e por isso eles voltaram atrás. Então, o estudo comercial das embalagens, ele existe, porém, muitas das vezes ele falha. É possível essas falhas. Né? A gente imagina uma coisa, mas às vezes o mercado vai responder de uma forma totalmente diferente de uma maneira que ninguém pensou, teoricamente. Não tem muito a ver com embalagem, mas eu me lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa que era designer de automóvel, né, da Fiat, e as cores eram estudadas por mulheres. Eles reuniam um grupo de mulheres, você deve saber isso, né? E aí as mulheres é que davam a ideia das cores, nas palhetas e tal. E às vezes, e tem a mesma coisa que você falou, tem algumas cores que pegam e outras não. E a ideia é que vai ser maior venda, né, maior sucesso de venda e não é. Eu tenho um amigo que é exatamente dessa área, né? Teve uma vez que a gente estava tomando uma cerveja, conversando e tal, e ele falou que exatamente sobre essa questão dos carros. Ele estava me contando que os carros, os designs, eles são direcionados para a mulher, porque no final das contas, naquela família tradicional clássica lá do homem, mulher e crianças, é a mulher que tem a última palavra na escolha do carro. E aí a opinião feminina tem pesado cada vez mais na escolha do carro e por isso elas estão sendo muito mais ouvidas na escolha ali do design e como que isso vai ficar. Essa área eu acho uma área bem interessante, apesar de eu ver que o fim dela é muito cruel, né? O fim é só induzir que você consuma mais, né? Mas eu acho interessante. E aí a gente tem, voltando aqui para o slide, de 1930 até hoje, a mesma base que é a venda. O objetivo da embalagem é a venda. Venda em supermercados, a concorrência, mostrar o avanço tecnológico como um diferencial, como valor agregado. Então, o objetivo da embalagem hoje principal é a venda. A embalagem ela é muito segura se ela for de uma determinada maneira, mas ela vai vender se ela for dessa maneira? Sempre vai ter alguém questionando se é vendável ou não. Ah, mas eu preciso, que é o debate que tem hoje, eu preciso seguir a legislação e colocar determinadas informações no rótulo. Tá, isso é vendável? Então, se não for vendável, eu não vou fazer. Eu só vou fazer se for por meio da legislação. Se for obrigado a fazer, eu faço. Então, existe hoje um debate muito grande sobre isso, né? Então, a gente tem as legislações que vão impondo determinadas palavras, frases, conceitos que devem estar nos rótulos, como, por exemplo, sem glúten, como todo óleo vegetal. É uma briga absurda para colocar esse tipo de informação e, às vezes, esse tipo de informação que é obrigatório e que é visto com muito pesar por um grande grupo de, da indústria, para outros é interessante, porque aí eles divulgam aquilo ali como, eu sou uma empresa diferenciada, eu estou preocupado com o meu mercado consumidor, então eu exponho as informações, eu exponho tudo que tem ali de composição, digo que não tem aditivos alimentares, coisas desse tipo, né? Então, isso é porque normalmente esse produto é um produto direcionado para um público que se preocupa com isso, né? Mas no final das contas, a gente tem isso como uma base para vender mais. Então, quando ocorre uma decisão, eu vou colocar que é sem conservante no rótulo. Então, se eu vou colocar que é sem conservante, é porque eu quero vender mais, eu quero dizer que o meu produto é diferenciado, eu quero dizer que o meu produto é melhor. Não é porque eu estou preocupado de verdade com a saúde da população, né? Talvez até tenha ali alguém preocupado com isso, mas no final das contas a gente vive numa fase de vendas. Então,
A venda acaba que é mais relevante do que outros aspectos quando estão planejando as embalagens, né? Então, isso é triste, é ruim, tá? Esse é o lado ruim dessa parte do marketing das embalagens. A gente tem uma série de legislações que incidem sobre as embalagens, né? Então, a gente tem a ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagens, que não é específica para alimentos, né? Embalagens de uma forma em geral. A gente tem a Anvisa, que está subordinada ao SUS, que é específica para que legisla sobre as embalagens de alimentos. Aí a gente tem o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que legisla sobre alguns alimentos, mas não todos. E ainda tem o Inmetro e a ABNT, que falam sobre materiais, sobre normas técnicas ali. Então, tem um monte de gente mandando sobre e legislando sobre as embalagens, né? Bom, vamos começar com essa parte de legislação falando sobre a Anvisa, né? Então, embalagens para alimentos é o artigo que está em contato direto com o alimento, destinado a contê-los desde a sua fabricação até a sua entrega ao consumidor, com a finalidade de proteger de agentes externos, alterações de contaminação, assim como adulterações. Então, a embalagem ela também serve para impedir a adulteração ao longo do processo. Se eu olhar para essa definição, eu posso pensar o seguinte: um container que é subordinado ao Inmetro com suas especificações é uma embalagem, pode ser uma embalagem para alimentos. Se eu pegar um container e colocar ele lotado de soja, aquele container é uma embalagem para um alimento. E a gente pensa assim, Sérgio, mas um container não é o que vem na minha cabeça como uma embalagem. O que vem na minha cabeça como embalagem é um plástico, é um frasco, é alguma coisa que o alimento vai estar ali dentro, né? Então, como a Anvisa entende embalagem como aquilo que está em contato direto com o alimento ou que está destinado a contê-lo, você pega, por exemplo, um container refrigerado que vai transportar carne, que vai exportar carne, por exemplo. Aquele container ele serve para conter, né, as diversas caixas congeladas com as carnes. Então, aquilo dali, para a Anvisa, é uma embalagem para alimentos. Aí você falou assim, Sérgio, mas aquilo ali é um container. Tudo bem, mas está transportando alimentos, está contendo alimentos ali. Então, para a Anvisa, isso é uma embalagem para alimentos, né? Ainda na Anvisa, a gente tem uma classificação que vai de acordo com os materiais. Então, materiais plásticos, incluindo os vernizes e os revestimentos. Então, se eu pego uma lata e faço um revestimento interno com o verniz para que o metal não entre em contato com o alimento, esse verniz aí ele está incluído como parte de uma embalagem. Tem a celulose regenerada, tem os materiais à base de polímeros e borrachas, tem vidros, metais e suas ligas metálicas, como por exemplo o estânio, madeira, e aí a madeira incluindo a cortiça que é utilizada, por exemplo, para fazer a rolha de uma garrafa de vinho, por exemplo. Produtos têxteis, a gente pode ter uma embalagem que é de juta ou que é de algum material têxtil. O material têxtil não precisa ser necessariamente orgânico. Ele pode ser um plástico num formato de tela, de pano, né? As ceras e parafinas e outros aí inclui qualquer outro tipo de material, né? Bom, outra resolução, né? A resolução aqui ela é a RDC 136, ela se aplica de maneira complementar a essa, né? Então, a gente tem aqui a legislação relacionada com o Mercosul ligado à rotulagem e às embalagens de alimentos, né? Então, a gente tem mais outras
publicações que vão completar essa primeira, né? E vamos para o que importa aqui. Bom, aqui a gente tem a legislação específica sobre as embalagens de vidro e cerâmica destinadas a entrar em contato com o alimento. Então, a gente tem o alcance, né, para aonde, qual é a abrangência dessa legislação. E aí esse regulamento técnico se aplica às embalagens, revestimentos, utensílios, tampas, equipamentos elaborados com materiais metálicos revestidos ou não, que entram em contato com o alimento e suas matérias-primas de sua produção, elaboração, transporte, distribuição e armazenamento. Então, se eu for pensar aqui no transporte, eu vou entrar naquela situação lá do caminhão, do container, do trem, né? Não estarão sujeitos à disposição dessa resolução as tintas de impressão e os vernizes em louças e esmaltados utilizados na face externa, sempre que não entre em contato direto com os alimentos nem a boca do usuário na forma de uso habitual. Então, se o usuário ele abre aquilo dali, coloca na boca e tem contato com aquilo dali, está sobre alcance da Anvisa. Bom, vamos lá. A gente tem bastante resolução, vamos para a resolução do Inmetro, né? Então, o Inmetro também tem as suas resoluções, as suas leis, que incidem sobre as embalagens dos alimentos. Então, a gente tem essa mistura de legislações aí. Mas vamos lá, vamos falar sobre as funções, vamos organizar o que é principal aqui, porque essa parte de lei é bem chatinha. Vamos lá. Então, primeira função, conter o alimento. Então, eu posso ter a embalagem ali para quantificar e facilitar o transporte. Então, se eu pego, por exemplo, uma caixa, um fardo, um lote, isso facilita a contagem, facilita o transporte também. Então, essa é uma das primeiras funções da embalagem dos alimentos. Eu vou quantificar e vou transportar. Eu vou conter ali. Outra função é proteger. E aí, quando a gente pensa em proteger, eu estou protegendo mecanicamente, estou ajudando na preservação desse alimento. Então, por exemplo, a gente tem ali na imagem o açaí embaixo e os cereais em cima. Ali eu estou transportando esse alimento separado, eu estou contendo ali de forma separada e com isso eu vou preservar os dois alimentos para que a pessoa, na hora do consumo, ela misture os dois ingredientes. Então, isso facilita ali o consumo, isso tem um apelo comercial também, mas ali eu estou encaixando e transportar e também conter ali e preservar esse alimento. Um outro objetivo da embalagem é simplesmente informar. Né? Colocar as informações que são obrigatórias e informações que são facultativas. Por exemplo, vocês estão vendo aí na imagem um mamão, né? Eu acho que é um mamão, com um QR Code. Isso é uma embalagem, esse mamão está embalado individualmente, normalmente isso é utilizado no padrão de exportação, e o QR Code ele vai me dar uma série de informações sobre esse alimento. Então, a embalagem ali, ela está protegendo, ela está servindo para o transporte, mas ela está me dando uma série de informações. Né? Nesse caso, por meio do QR Code. Uma outra função da embalagem é vender, é agregar valor. E aqui a gente tem um exemplo na imagem que é bem nítido, que é essa caixinha de batata frita ali, né? Assada, não sei. Então, ali a gente tem uma caixa que tem uma embalagem que tem um apelo comercial, que está agregando valor, que está facilitando o consumo e, no final das contas, está ajudando a vender. Né? Então, está dando mais valor agregado e está favorecendo mais o marketing. Né? O iogurte ali, que vai ser congelado e depois vai virar um sorvete, também tem esse papel. Né? O objetivo ali é ampliar as vendas. E você pode fazer isso em casa com uma colher. Você pega a colher e enfia em qualquer iogurte, fura o rótulo e bota lá para congelar e a criança vai ter um sorvete que está preso na colher.
Não aceitei a Dani? Acho que já aceitei já, tá todo mundo aí, tá? Pessoas. Fala, Valéria. Mas, Sérgio, por exemplo, naquele caso ali do açaí, eu tenho uma crítica, porque ele vai gelar as duas coisas da mesma maneira. E, Sim, por exemplo, eu não compraria nunca isso, porque eu não quero a granola gelada, entendeu? Eu quero o açaí congeladinho, mas a granola quente. Então, para mim, essa temperatura ambiente, embalagem né? exatamente. Temperatura ambiente. Então, essa embalagem, para mim, ela é furada, assim. E quando congela também a granola, aquilo que tu já explicou também, na hora que descongela, ela perde um pouco do sabor, não é a mesma coisa, assim. Essa embalagem Realmente, aí, realmente não é. Ali eu vejo como a melhor das opções para esse cenário, porque eu estou tentando vender juntos os dois produtos. Só que se eu tivesse eles misturados, aí mesmo que eu não ia conseguir vender, porque aí essa sim, granola ia ficar misturado molenga, ia ficar piorou. estranha, ia ficar horrível, né? A Uhum, granola, depois de umidificada e congelada junto com o açaí, então ia ser péssimo, né? É a uhum, mesma coisa, por exemplo, você pega um milkshake, o milkshake ali que é sorvete batido com alguma coisa, né? Se você uhum, colocar no freezer o milkshake, ele vai virar um sorvete, vai ficar duro, vai perder as características ali sensoriais que são interessantes de um milkshake. Você não vai conseguir tomar num canudo esse milkshake, mas você vai comer em colheradas, né? Acaba que você muda a forma como você está apresentando, o sabor, a experiência do usuário muda com isso, né? E isso acaba levando a algum impacto de venda. Para esse alimento especificamente, né, ele traz um apelo de praticidade, né? De você não vai precisar de dois potinhos, você tem um pote só com a sua granola e com o seu açaí, e isso te dá uma ideia de ser mais saudável por isso. Eu nem sei como é que é a composição dessa granola. Essa granola está cheia de açúcar e tal, talvez até com aditivos também, mas é, ela tem esse apelo ali da praticidade, querendo fazer com que venda mais, né? E esse princípio de embalagem a gente vê em alimentos voltados para crianças. A gente tem, por exemplo, iogurte com um potinho separado que vem com aquelas bolinhas coloridas que aí a criança vai lá e mistura, né? Então acaba que esse apelo é uhum, muito mais de venda do que de conservação em si, porque a granola nem precisaria estar congelada, uhum. né? A venda separada seria mais eficiente para o consumo, eu concordo com você. Mas aí a gente entra na praticidade, né? Isso é bastante prático, né? Esse QR Code que eu estava falando sobre a fruta aqui, ele também pode servir para rastrear, né? Para me dizer qual é a origem desse alimento. Também acaba que é uma fonte bem importante, principalmente para exportação. As embalagens, a gente tem outros fins, como por exemplo, uma receita, eu posso ter jogos na embalagem, que é o que tem aqui embaixo nessa Kellogg's, tem um joguinho aqui atrás para as crianças. Eu posso ter essa praticidade pelo frango ter sido congelado um a um, como a gente já viu ali no processo, né? A gente tem o alimento pronto para consumo, que é essa parmegiana de frango com batata e arroz aqui. E aí a gente chega na nossa classificação. Essa é a classificação que é utilizada pela Anvisa e é a classificação que a gente vai utilizar na disciplina, né? Então, existem esses três pontos de classificação: a embalagem primária, a embalagem secundária e a embalagem terciária. A embalagem primária é aquela que tem o contato direto com o alimento. Então, observem essa caixa de bombom que está aí na frente de vocês, em homenagem a Stephanie. Essa caixa de bombom aí, o chocolate está em contato direto com o plástico. Essa é uma embalagem primária. Agora, uma embalagem como essa daqui, essa outra caixa de bombom, esse papelão aqui é uma embalagem secundária. Aí você vai falar, Sérgio, não está errado isso. Por que, que a outra embalagem de bombom é primária e essa é secundária? Essa ela é secundária porque o chocolate está embalado individualmente. Por exemplo, ali a gente vê o chocolate ouro branco. Tem lá aquele bombom ouro branco.
Esse bombom ouro branco ele está dentro de uma embalagem. Essa embalagem é a embalagem primária. A caixa de papel aqui, de papelão, né, de papel cartão, ela é uma embalagem secundária. Ela está unindo, ela está juntando ali unidades que estão embaladas individualmente. Essa é uma embalagem secundária. Por exemplo, aqui no leite condensado, a embalagem primária é essa caixinha aqui individual. E esse papelão aqui que está juntando, sei lá, essas 20 unidades de leite condensado, isso daqui é embalagem secundária. Tudo bem a diferença de primária para secundária? Então, a primária tem que ter contato direto com o alimento. A secundária ela está juntando unidades. E a terciária é aquela que está levando lotes daquele produto. Então, um container, por exemplo, é uma embalagem alimentícia terciária, porque aqui dentro eu tenho lotes dos produtos. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho várias caixas de papelão. Dentro dessas caixas eu posso ter outras caixas que contêm as unidades. Então, por isso ela é terciária. Perceberam a diferença? Exemplo. Você vai lá no supermercado e pega um pack de latinhas. Um pack de latinhas ali. A lata é embalagem primária. O pack de latinhas é secundária. Se você vai num atacadão, numa açaí, sei lá, numa dessas lojas, você vai ver, às vezes, o fardo inteiro empilhado em cima de um pallet. Aquilo dali é uma embalagem terciária. Aí você vê as várias caixinhas embaladas e contidas ali naquele lote, em cima daquele pallet. Ali eu tenho uma embalagem terciária. Tranquilo isso? Dúvidas? Fala, Valéria. Valéria? Bom, daqui a pouco a Valéria fala. Então, vamos lá. Vamos seguir. Agora que... Desculpa. O microfone não abriu, falando aqui que nem uma tonta. Eu estava perguntando o seguinte, Sérgio, então, tem uma hierarquia nessas embalagens, né? Sim. A primária é sempre a mais atraente, assim, né? A mais esteticamente voltada para o marketing, a secundária nem tanto, também, mas a terciária é o caixotão, é isso. A terciária ela é o transporte. O objetivo dela é facilitar o transporte de grandes volumes. Então, ela não tem... Às vezes, ela não tem nem marca, como eu mostrei aqui na O imagem. papelão. Você vê ali o papelão, você não sabe nem o que tem ali dentro. Então, quando tem, é pequenininho. Tem informações sobre forma de empilhar, forma de Frágil. transporte, se é frágil, se não é frágil. Às vezes, a temperatura de estoque e só. O container é um ótimo exemplo, porque você tem ali no container uma informação que é muito pequena. Você tem ali dimensões, você tem algumas especificações sobre qual é a carga, mas pouquinha informação. Na secundária, ela já tem o cliente já pode ter algum contato com a secundária, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, na caixinha de leite condensado. Ou, por exemplo, você chega no mercado, aí tem gente que pega um fardo de açúcar. Você vê ali o sujeito levando um fardo de açúcar. Aquilo dali é uma embalagem secundária. São vários pacotes
de 1 quilo de açúcar, cada um daqueles pacotes é a embalagem primária, e o fardo, aquele papel, né, ao redor, que é a embalagem secundária. Aquilo dali já tem uma riqueza de informações maior, porque existe uma grande possibilidade do consumidor final entrar em contato com esse tipo de embalagem. Agora, a embalagem terciária, dificilmente você entra em contato como consumidor, porque ela foi utilizada no caminhão, no trem, no grande transporte ali, né? Ou tá lá atrás, está lá no estoque do supermercado, e aí chega para a gente, às vezes fica disponível a secundária e sempre a primária. Mas existe sim essa hierarquia. Tranquilo? Vamos lá, vamos falar agora dos materiais. Essa é uma parte legal quando a gente vai falando dos materiais. Por exemplo, aqui a gente tem a madeira. A madeira ela pode ser utilizada de muitas formas. Então, eu posso ter a caixa, eu posso ter o engradado, eu posso ter o barril. Notem que ali em cima, a caixa ela é... Muito obrigado, meu amor. Ela é uma caixa de madeira que está levando os morangos. Aquilo dali é embalagem o quê? Primária, secundária, terciária. Pegadinha de concurso público. Isso cai em concurso direto. Eu acho que é primária, professor. Eu também acho que é primária, sabia? Primária. Em contato direto com o produto, que nem você falou. Contato direto com o produto. Embalagem primária. Uhum. Ah, Sérgio, mas não tem texto, não tem nenhum apelo comercial, o negócio é simples e tal. É exatamente isso. Embalagem primária. Que está em contato direto com o alimento. Segundo caixote ali é o quê? Primária ou secundária? Terciária, talvez. Secundária. Secundária. Tem um papelão em cima, o papel, como é que chama? Aquele papel de padaria ali. Isso, você tem um papel Papel de pão. revestindo o alimento individualmente e o conjunto sendo limitado por essa caixa de madeira. Então, aquilo dali é uma embalagem secundária. Última imagem é o quê? Não sei. Primária, secundária ou terciária? Deve ser terciária, porque uma é primária e outra é secundária. Pode ser uma pegadinha. Essa eu não entendi. Não, peraí, O que você está perguntando? O vidro ou a madeira, né? O barril. Terciária. Luciane foi da Valéria e falou terciária. Mas a madeira não está em Não, contato direto. eu acho que é terciária porque depois ali vai ser distribuído, não? Para outra azeite primária. É azeite aquilo dali. Então a madeira é primária, porque está direto em contato com azeite. Sim, mas peraí, as garrafas não vão dentro do barril. Mas não é um transporte aquilo ali? Eu entendi que seria de transporte. Eu acho que ele fez de sacanagem. É pegadinha do malandro, Sérgio Malandro. Né? Aquilo dali é embalagem primária. É porque o líquido está em contato com o barril, né? Porque está em contato direto com o alimento. Mas o vidro Mas também não é o meio de transporte do azeite? Também é o meio de transporte. Mas nesse caso é primária. Mas o vidro também é primário. O vidro também é primário. Tá bem. Confuso. Mas entendi. Tá confuso, mas entendeu. Mostra que você é uma pessoa inteligente. Por quê? A gente tem aqui o quê? O primeiro conceito tem contato direto com o alimento? É primária. Beleza. Já viram aqueles caminhões que transportam leite? Eu não. Não. Que parece um carro-pipa. Que nojo. Transportando leite. Tá, tipo carro-pipa de Também água. não conheço não, professor. É um caminhão com um cilindro inox gigantesco que carrega leite. Tá. Aquilo dali, aquele caminhão é uma embalagem primária. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas como que ela é primária? Ela é primária porque ela está tendo contato direto com o alimento.
É igual aqueles lugares que tem tanque de leite, né, professor? Isso. Ali está estocando leite, embalagem primária. Na verdade, ali pode não ser uma embalagem. Ali, dependendo do que você estiver pensando, pode ser a própria indústria e a gente não vai ter essa classificação de embalagem, né? Mas o caminhão que está transportando esse leite, embalagem primária. Não tem rótulo, não tem especificações, está subordinado, por exemplo, ao Ministério do Transporte, mas também está subordinado ao Ministério à Anvisa, ao SUS. Fala, Stephanie. Professor, aquela bandejinha de morango que a gente compra no mercado, e é aquela bandejinha verde e tem aquele plástico por cima. As duas podem ser consideradas primárias por estarem em contato com o alimento? Isso. Olha que legal. Olha que legal. Aquilo dali é uma embalagem primária. O conjunto, porque ambas estão em contato com o alimento. Uhum. Né? Agora, se a gente for pensar na sacola do mercado que você está transportando essa caixinha de morango, aquilo dali é uma embalagem secundária. Beleza. Porque você tem ali ela unindo unidades, unindo embalagens que estão em contato com o alimento. Aí ela se torna uma embalagem secundária. Show. Show? Vamos lá, vamos passar para o próximo material. Então, aqui a gente tem as sacas e a gente tem as ráfias também. A ráfia, ela é têxtil, só que ela não é orgânica. Aquilo dali é plástico. Aqui eu tenho uma ráfia do lado direito. Do lado esquerdo, é uma foto antiga que é uma saca de algodão de farinha. Tem um saco de farinha ali. Ambas as imagens são embalagens primárias. Farinha direto em contato direto com a embalagem primária. Tudo bem? Ó, já foi madeira, já foi tecido. Vamos lá, vidro. Quando a gente pensa numa embalagem de vidro, né, dificilmente ela só tem vidro. Na maioria das vezes, elas são embalagens mistas, existem outros materiais, porque as tampas não são de vidro. Notem que aqui são todas embalagens primárias, né? Todas elas têm o alimento entrando em contato direto com o vidro. Esses vidros, frascos todos, são embalagens primárias. Então, a gente tem garrafa, pote, ampola, frascos. Na imagem aí, a única embalagem que é composta 100% de vidro é a ampola. A ampola ali de vitamina A, óleo vitamínico para cabelos, nesse caso. Nem é para alimentos, mas poderia ser, na verdade, agora que eu vi que é para cabelos. Poderia ser um óleo só com vitamina A, com vitamina D, essa ampola, no caso, seria uma embalagem primária 100% vidro. Todas as outras contêm algum outro material. Na maioria das vezes, a tampa desse frasco, desse recipiente, desse pote, dessa garrafa, ela tem mais de um componente. Por exemplo, pensa na garrafa do Tough Man, aí, esse frasco marrom. A garrafa ela é de plástico, né? E às vezes ela tem mais de um tipo de plástico ali dentro. Pode ser de metal revestida de algum plástico, de algum filme, de algum verniz por dentro ali, para vedar e para não deixar o alimento entrar em contato direto com o metal. Na grande maioria das vezes. Não é uma regra absoluta, mas é muito frequente. E ali em cima está vidro, mas não é vidro não. Agora é de celulose. Celulose a gente tem papel, cartonados, papelão, né? A maioria dos fardos aí são de papelão, né?
mas a gente tem o papel como embalagem primária, né? Então, aqui a gente tem um salaminho enrolado no papel, a gente tem um saco de farinha, que é uma embalagem primária, né? Mas em outros exemplos aqui a gente tem secundárias e terciária. O plástico. O plástico também é uma embalagem frequentemente utilizada, né? Sozinha ou combinada com outros materiais, né? E a gente tem os plásticos divididos em rígido, semi-rígido e flexível. Plástico rígido a gente tem como, por exemplo, aqui as garrafas. Então, uma garrafa ali é chamada de um plástico rígido. Semi-rígido é quando a gente tem alguma flexibilidade nesse material, né? E as flexíveis, é o caso, por exemplo, aí do BIS, dos sacos, que é totalmente flexível, né? O tipo de plástico depende do grau de refino do petróleo. Então, a gente tem ali essa imagem mostrando desde o asfalto até o gás liquefeito de petróleo, né? Então, a gente tem o refino e, dependendo do nível, a gente vai ter o plástico e os tipos de plástico, né, os tipos de polímeros ao longo da destilação do petróleo. Notem aqui que eu ainda não falei das embalagens multicamadas, mas a gente tem aqui o bis, a azeitona, são multicamadas. A gente não tem somente um tipo de material aí. Metal. Metal a gente tem o alumínio, principalmente o alumínio, e o Flanders, né? O Flanders são os enlatados, né? Que já é tecnologia super antiga que a gente viu lá na pertização e continua sendo usada até hoje, né? O alumínio é muito frequente, mas independente do metal utilizado, ele não está sozinho. A gente sempre tem algum filme, algum verniz, algum plástico que vai impedir o contato do alimento diretamente com o metal. Aí você vai falar assim, Sérgio, então por que não uso só plástico? Porque em algumas situações eu não quero que os gases passem. Eu não quero que, por exemplo, o oxigênio consiga entrar em contato com o alimento. Se eu utilizar só plástico, o gás, o ar, o oxigênio, os átomos eles vão passar. No metal eles não passam. Ah, Sérgio, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Você provavelmente já foi numa festa, pegou um balão, uma bexiga ali, um balão, e levou para casa quando você era criança, aquele balão, e você estava super feliz com ele. Aquele balão com hélio que estava flutuando, né? Aí, na manhã seguinte, o seu balão estava murcho e caído lá no chão. Aí você fica assim, o que aconteceu? O ar, ele passa pela borracha, ele passa pelo plástico. Em algumas situações, em alguns materiais, ele passa com mais ou com menos eficiência. Por exemplo, você enche o pneu do seu carro, ele não fica cheio para sempre. Depois de um tempo, ele vai esvaziando, ele vai perdendo, o gás ele vai passando. Se o pneu do seu carro fosse feito de alumínio, ele não ia permitir essa passagem. Então, é interessante ter um metal, porque o metal impede a passagem de gases, porém eu não posso ter o contato direto do alimento com o metal. Então, por isso que o filme plástico é interessante. Todas as imagens que vocês estão vendo aí no slide contêm metal. Então, pensa aqui, por exemplo, naquele chiclete, né? Notem ali que eu tenho a embalagem primária e a embalagem secundária. Por que eu tenho embalagem primária e secundária naquela imagem ali do chiclete? Porque eu tenho o chiclete, ali, aquelas vários chicletezinhos ali contido na cartela, e eu tenho uma caixa que contém várias cartelas. Então, essa caixa é secundária e a cartela é a embalagem primária. O metal, ele pode estar fino o suficiente para ele ser flexível, que é o que a gente vê, por exemplo, na tampa de um iogurte. Você vai lá, pega a tampa do iogurte, ele é flexível, porém tem metal ali, só que ele está
recoberto pela camada plástica ou pelo verniz por ambos os lados. Fala, Valéria. Caramba. No caso do chiclete, então, a embalagem primária ela é de dupla composição, é isso? Né? Ela tem o plástico por cima, né? E o metal por baixo, é isso? Isso. Tá. Mas o metal não está em contato direto com o chiclete. Aquela camada de trás vermelha ali, que é onde está o metal, entre ela e o chiclete tem um filme plástico. Verdade. Então tem plástico, chiclete, plástico, metal e plástico. Então, o metal seria secundária? Não. Não. O metal está compondo essa embalagem primária. Tá. O metal aí é o material que compõe essa embalagem primária. Daqui a pouco a gente vai ver a Tetra Pak, né, que são aquelas caixinhas. Na verdade, o nome correto é Tetra Pak, mas a gente chama mais de Tetra Pak, que é o nome da fábrica. Né? Na Tetra Pak, a gente pode ter 5, 7 ou até mais camadas ali. E eu vou ter um dos filmes ali é metálico. Eu vou ter plástico, papelão, metal, plástico novamente. Tenho a parte com a tinta e depois vem um plástico por cima. Então, todas essas camadas compõem a embalagem primária. Eu não vou chamar só de embalagem primária o filme plástico que está em contato com o alimento e o resto vai ser secundário. Não. Ali a cartela é a embalagem primária e a caixinha de papelão, que tem várias cartelas dentro, tem lá leve 13, pague 12, ali dentro cabem 13 cartelas. Então, esse papelão, que é a caixinha, né? Ela é a embalagem secundária e cada cartela é uma embalagem primária. Já as outras imagens são todas de embalagens primárias. A lata de alumínio, os enlatados que estão lá no fundo, a lata do iogurte e esse blister que tem lá o creme de parmesão. Não sei se vocês já experimentaram isso daí, mas é gostoso. Professor, eu já vi isso. Na verdade, eu só vi isso aí em Blumenau, na época que eu morava lá, mas eu nunca experimentei, não. Eu fiquei com o maior medo de comer isso. Cara, é estranho você comer algo que está num blister desse daí, né? Sim, lembra pasta de dente, né, cara? Lembra pasta de dente, lembra pomada, lembra alguma coisa assim, mas isso aí é gostoso. A composição eu não estou questionando, estou falando só do sabor. Normalmente é gostosinho, sim. Mas, bom, vamos sair do metal, né? Tem as várias camadas aqui que eu estava falando antes. Ó, camada de verniz, uma lata de Flanders, por exemplo. Ó. Tem camada de verniz, o filme de óxido, o estanho, a camada de liga e a base de aço. Né? Então, a gente tem várias combinações que podem formar esse enlatado. Não vou ficar lendo tudo aqui para vocês, mas existe uma definição de cada um dos tipos de verniz, não só em relação à composição, mas qual é o grau de flexibilidade, resistência à sulfuração, à formação dos sulfatos, né? Na resistência química e térmica e quais alimentos que normalmente são utilizados. Então, existem uma série de verniz que podem ser utilizados e as suas características que vão definir a sua escolha. Bom, agora vamos para as multicamadas. Né? Então, as multicamadas, os blisters, os flow packs, sachês, stand-up pouch, que é esse do milho, tá? O Tetra Pak, que é essa caixinha, tá? São todos multicamadas. Mas se você for parar para pensar com calma, o metal é multicamada, o plástico pode ser ou não multicamada, como a gente está vendo aqui, o bis e a azeitona é multicamada. Né? Os vidros são multicamadas, né? Porque a gente está misturando ali uma série de materiais na tampa, na forma de camadas. Né? Essas camadas normalmente começam com plástico e terminam com plástico, e no meio do caminho tem os outros materiais. Normalmente, o papel ou o papelão eles entram
para receber a impressão, para receber a tinta. Sobre eles vem o plástico. E depois, nas camadas mais internas, você pode ter o metal ou outra camada plástica ali, né? Esses stand-up pouch, que é o que está aí no milho em conserva, né? Essas embalagens, elas são multicamadas, elas têm metal na sua composição. O sachê de ketchup tem metal, o Cebolitos aí na imagem tem metal. Essas três, na verdade, o Tetra Pak também tem metal, né? Essas embalagens que combinam ali o plástico com o metal, elas são interessantes porque o metal é fino o suficiente para ser flexível, mas ele está íntegro para que não permita a passagem de ar. Então, no caso do Cebolitos, ele utiliza uma atmosfera controlada ali. O ar que está dentro dessa embalagem, ele é pobre em oxigênio, para aumentar o tempo de conservação. Aí você fala assim, Sérgio, quer dizer que quando eu abro, por exemplo, sei lá, uma batata Ruffles, eu tenho uma atmosfera ali que é diferente, eu tenho um ar ali dentro que é diferente do ar atmosférico? É, normalmente cheio de gás carbônico ou nitrogênio. Normalmente gás carbônico porque é mais barato, né? Por quê? Na ausência de oxigênio, eu tenho mais conservação desse alimento. E, Sérgio, você está me dizendo que tem metal ali? Tem, só que é extremamente fino. Se você abrir a embalagem e olhar por dentro, ela brilha. Normalmente você consegue perceber que ela tem um brilho metálico por dentro. Por quê? Porque não recebeu tinta, foi só o metal e depois o filme plástico, para impedir o contato do alimento com esse metal. Mas garante que o ar vai ficar aprisionado ali dentro. Então isso é interessante, porque o líquido não vai extravasar, o ar não vai passar por conta do metal e por conta das outras camadas eu vou garantir outras características interessantes, como uma boa impressão, o plástico para impedir o contato com a umidade e para garantir uma boa flexibilidade também. Fala, Valéria. Mas isso não dá problema? Isso é saudável? Porque, por exemplo, tem a questão da temperatura, né? Esses produtos não podem ficar em temperaturas altas. A própria garrafinha de água plástica não se pode usar no calor, na praia, por exemplo. Isso. E aí, como é que acontece com esses pacotes? A única coisa que é inerte É vidro, você já é falou. vidro. Só o resto vai interagir com o alimento em diferente grau. Já troquei tudo para vidro. Tudo que eu posso é vidro. O ideal é que você só utilize vidro nas suas embalagens. Você vai falar assim, Sérgio, mas a tampa não vai ser de vidro. Tudo bem, mas a quantidade de contato do alimento com o plástico vai ser proporcionalmente menor do que se fosse a embalagem toda de plástico. Mas aí a tampa pode ser de cortiça, que é também igualmente saudável, não é? Pode ser de cortiça, mas já entendendo que a cortiça ela vai permitir alguma sim, tem porosidade. Né? Ela não veda por completo. Tanto é que a garrafa de vinho, quando está lá com aquela rolha de cortiça, existe alguma passagem de ar, né? Muito pequena, mínima, mas quando a gente coloca ali vinho, a gente está falando de uma conservação de longa data. E aí essa passagem de ar, ela de fato muda alguma característica, sim, dessa bebida. Porém, normalmente, ela muda para características que são interessantes, né? Mas, de fato, você está certo. Todas essas embalagens, elas, de alguma forma, elas vão contaminar o alimento. Uhum. Eu estou usando o termo contaminar porque eu estou usando o termo literal dela. Não significa que eu vou ter bactérias entrando em contato com o alimento, mas eu vou ter contaminação no sentido de que esse alimento não está mais na sua composição original, porque ele interage e ele recebe componentes químicos desse plástico. É claro que quando eu aumento a temperatura, eu acelero essas trocas. Por isso que tem uma série de embalagens que não devem ser aquecidas de hipótese alguma, né? Mas
quando você coloca aí o exemplo do sol, eu deixo o alimento ali na praia exposto ao sol na sua embalagem original. Tem interação com o alimento? Tem mais do que se tivesse armazenado na sombra ou numa temperatura mais baixa. E a interação ela é maior ainda quando essa embalagem está danificada. Isso fica muito claro no enlatado, mas também serve, por exemplo, para uma embalagem Tetra Pak. Se aquela embalagem está toda amarrotada e tal, pode ser que o filme plástico dela tenha rompido e eu tenha contato desse alimento com o metal que está ali dentro. Que também é uma outra forma de contaminação desse alimento. Bom, vamos lá, vamos ver como é que é esse Tetra Pak, quais são as camadas. Então, aqui, a gente tem plástico, papel, plástico, alumínio, plástico e plástico de novo. Então, essa é a clássica Tetra Pak. Então, eu tenho plástico, papel e plástico, porque nesse papel vai ser impresso, o plástico de cima é para dar brilho, para segurar essa impressão, o plástico de baixo é para proteger o alumínio, assim como o plástico que está logo atrás do alumínio. E o último, normalmente, é um verniz, nessa camada mais interna, normalmente é um verniz, mas a sua composição normalmente também é plástica. Bom, vamos lá, vamos para a reta final da nossa aula, vamos falar das embalagens inteligentes. O que é uma embalagem inteligente? É uma embalagem que ela vai fazer mais do que simplesmente proteger e facilitar o transporte. Então, a gente tem embalagens que interagem com o alimento, que interagem com o consumidor, que vão gerar alguma interatividade. Aqui a gente tem um destaque, uma notícia de uma empresa que cria aquecedor de comida que funciona sem a utilização de fogo. Isso daí eu tive contato com uma embalagem como essa no Exército. A gente testou as diversas rações operacionais, que são aqueles sacos de alimento para um dia inteiro que o combatente recebe. A ração operacional do Brasil não é ruim. Não é uma ração operacional ruim, não. O alimento ali, por exemplo, você vê lá um picadinho, você vê um estrogonofe, você vê alguma coisa assim que dá para comer numa boa. A ração operacional que eu testei foi a ração operacional da ONU. Gente, o negócio é gostoso. É gostoso. Parece que foi feito numa cozinha ali e você está só consumindo aquilo que você recebeu num restaurante. É boa de verdade. E dentro tem uma embalagem, que é um grande saco e tem os vários saquinhos para cada uma das refeições do dia. Então, você tem os snacks, você tem os lanches, você tem as grandes refeições também. Já viram quando você vai num show e você recebe aqueles palitos que você quebra e aí ele fica iluminado, fica fluorescente? O princípio dessas embalagens é exatamente esse. Você tem a embalagem que tem o alimento ali dentro. E aí você simplesmente dobra, aí você sente ela quebrando. Na hora que ela quebra, gera uma reação exotérmica. Essa reação exotérmica, ela aquece. Normalmente é um líquido que tem ali dentro, que parece água. Ela aquece essa água, que não está em contato direto com o alimento, porque é como se eu tivesse uma embalagem dupla. Eu tenho o alimento na sua embalagem primária e eu tenho esse líquido com esses reagentes, que vão aquecer por essa reação exotérmica. E aí aquele líquido aquecendo, ele aquece o alimento que está ali no meio. Aí você abre a embalagem por cima, tira a parte interna, que é o seu alimento que está aquecido, e o resto você joga fora. Fala, Valéria. É como se fosse banho-maria, isso? É como se fosse um banho-maria. Só que você não precisa de fogo e você não precisa de nenhuma outra embalagem. Você só quebra e ali gera uma reação exotérmica. Os componentes se misturam e aí você tem essa reação que gera calor e aquece a embalagem primária que está ali dentro. Onde tem? Muito legal. Onde tem? Eu tive contato com essa ração operacional da ONU.
Ah, você falou. Que incrível. Mas tem para vender rações operacionais, e essas eu não experimentei, né? Nessas casas de camping. Você vai lá na Sim. cidade, lá na Buenos Aires, tem aquelas Aham. lojas de caça e pesca, pesca, Monte camping. Camp, né? Ali tem algumas rações. Isso, ali tem algumas rações operacionais para vender. Né? São alimentos, né, com essas embalagens específicas. A nossa ração operacional, você abre a embalagem, aí tem como se fosse um fogareiro. Né? Você tem ali aquele tipo acendedor de churrasco, né, de aquela pastilha de normalmente a base de álcool, que aí você liga, né, tem um metalzinho ali para você gerar faísca, aí você gera faíscas, gera o fogo ali naquela base, e você tem a estrutura de alumínio que forma como se fosse um richôzinho ali, né? E aí assim você aquece a sua comida, né? Já da ONU, não. Você quebra a embalagem tem a reação exotérmica e o alimento aquece, e é muito legal Esse é o da mesmo. NASA também, Né? Sérgio? O da NASA não é a base de aquecimento, eles conseguem aquecer com micro-ondas lá, Ah, tá. né? Eles hidratam e aquecem. Uhum. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a NASA, mas a alimentação do espaço, na grande maioria das vezes, ela é liofilizada. Você pega purê de batata liofilizado, você pega tudo É desidratado verdade. ou Hidrata e liofilizado, e aquece. você só hidrata e utiliza. Espaço, né? Para ganhar espaço, né? Isso, para ficar mais leve, né? Para poder tirar da Terra. Nas estações espaciais, né? A água ela é toda reaproveitada. Eu acho que é 90 e pouco, quase 100% da água é reaproveitada. Água de tudo. A água da urina, toda a água que está ali no ambiente, ela é reaproveitada. Então, você só precisa mandar o alimento liofilizado, eles vão hidratar aquele alimento, vão consumir, depois a água que vai ser eliminada do corpo, ela vai ser reutilizada, reaproveitada. Né? Então, essa água, eu só preciso do alimento seco. É bem legal mesmo. Né? Uma outra coisa que está no slide aí, que eu já mostrei essa imagem, né? Que é o QR Code para frutas. Aí você, com QR Code você consegue rastrear, então existe uma interatividade. Né? Já existe a tecnologia do QR Code para fazer realidade aumentada, né? Mas eu ainda não vi isso em alimento, mas é teoricamente possível. Vamos lá, outras embalagens e algumas delas vocês até já viram e talvez só não lembrem. Por exemplo, a Skol, ela tinha uma lata que quando a cerveja estava gelada, o, essa setinha ela ficava azul. Quando aquecia, ela voltava à sua cor original. Então, isso é uma embalagem inteligente, isso gera uma informação extra. A gente tem, por exemplo, carnes, isso aqui é na União Europeia, né? Em que o rótulo, essa etiqueta, ela vai mudando de cor conforme o alimento ele vai perecendo. Né? Então, é um indicador de qualidade ali. Né? Tem também a questão da sustentabilidade, como, por exemplo, os copos de mandioca, né? Que é o Já Fui Mandioca. Pô, essa embalagem é muito legal. Essa embalagem aqui é o seguinte: você quebra a embalagem, ela é orgânica, normalmente à base de fibra de coco, e no meio da embalagem tem um monte de semente. Aí você quebra aquela embalagem, rega e vai nascer alguma coisa na embalagem. Vai germinar alguma coisa ali, porque as sementes elas estão no meio da embalagem. Então isso é algo muito legal. Eu vi isso aí, pô, É verdade, eu comprei uma coisa recentemente, acho que foi um cosmético orgânico, aí veio um cartãozinho cheio de semente, junto com o produto, que é para isso. você plantar, né? Aqui não vem a semente separada, não. A própria semente está Dentro da entranhada ali dentro da embalagem. embalagem. Que E aí maneiro. você só precisa regar. Você quebra ela toda e rega. A ideia aqui é a seguinte: quando essa embalagem for para o lixo, ela vai ser destruída, vai pegar chuva e aí vai germinar. Vão ter Uhum. sementes ali para germinar.
né, e vão utilizar o próprio material da embalagem como substrato para o crescimento. Claro que você não vai conseguir fazer uma árvore crescer daí, mas já é uma pegada que eu acho bem interessante mesmo. Né? Mas a gente tem aqui esses cartões são bem legais. É esse Você daí. isso aqui, a própria embalagem, por exemplo, da Patagônia, é feita com esse papelão. Né? É um papel reciclado, no meio das fibras estão as sementes. É esse aí. E aí você pega esse papel, joga lá num canteiro qualquer, molha e vai nascer, vai germinar. Né? Isso é bem legal. Tem um outro negócio que é bem legal, que são as embalagens feitas de fungo. Né, substituindo o isopor e o plástico, que é normalmente usado como o micélio. O micélio é muito legal. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo sobre o micélio, mas primeiro eu vou mostrar para vocês essa embalagem aqui de água, que ela é comestível. Vamos ver se ela vai passar aí para vocês. A ideia foi desenvolvida por uma empresa na Inglaterra e pode ser uma... Opa. Vocês conseguiram ouvir o áudio? Sim. Estavam ouvindo o áudio, né? Então vou botar de novo. Ótima alternativa para o enorme problema das embalagens plásticas. Trabalhando com extratos de algas marinhas, eles conseguiram criar uma espécie de plástico que oferece níveis de resistência parecidos com os dos plásticos tradicionais. A diferença é que, se você quiser, pode até consumir esse plástico. Isso mesmo. Já imaginou comprar uma garrafa de água, beber o líquido e também poder beber a embalagem? Resíduo zero. Claro que tem outras questões, como o grau de sujeira da embalagem. Talvez consumir a garrafa não seja boa ideia, mas o que vale é que esse plástico é 100% biodegradável e retorna à natureza sem deixar poluição instantaneamente. A esperança agora é que a tecnologia ganhe escala e preço para ser adotada em grandes proporções. Pode ser um enorme alívio para o planeta, que sofre com as gigantescas quantidades de plástico que se espalham pela terra e também pelas águas. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse HostGator. Muito legal isso, né? Muito top. Agora vamos para esse outro vídeo que é sobre o micélio. Esse foi o conselho do Sr. Maguire para Ben, o jovem protagonista do filme The Graduate. Hoje em dia, a fala do Sr. Maguire é famosa por ser considerada totalmente visionária, já que daquela época para cá o uso do plástico aumentou consideravelmente. Então quem investiu nisso se deu bem. Mas a verdade é que na década de 60 o conselho não passava de uma piada de mau gosto. Sabe por quê? De início, o plástico surgiu como substituto para o marfim, um material retirado das presas de elefantes selvagens. O primeiro plástico totalmente sintético foi inventado em 1907 por Leo Baekeland. Ele se chamava baquelite e, além de ser um bom isolante, era durável, resistente ao calor e oferecia possibilidades infinitas de aplicação. Mas foi só durante a Segunda Guerra Mundial que a indústria do plástico realmente cresceu. O plástico passou a ser usado nas engrenagens dos veículos, em cabos de paraquedas, nos pneus dos carros, enfim, o material foi descoberto quase como um milagre durante a Segunda Guerra. O problema é que depois de colocar o plástico num pedestal, a geração do pós-guerra começou a enxergar ele mais como uma maldição do que como um indício de sucesso. Em 1967, quando o filme foi lançado, plástico era sinônimo de coisa frágil e barata, além de já ser conhecido como prejudicial para o meio ambiente. Porém, isso não impediu o material de trilhar a sua jornada direto para o topo, já que ele acabou sendo essencial para diversas inovações com o passar dos anos. A ONU aponta que, da década de 70 até a década de 90, a produção de plástico mais do que triplicou. E atualmente já produzimos uma quantidade de plástico por ano que é quase equivalente ao peso de toda a população humana. Hoje, praticamente tudo que usamos vai plástico. A carcaça do seu celular, o para-choque do seu carro, a embalagem do arroz que você comeu ontem, até na construção da sua casa foi usado plástico. É exatamente esse o problema. O plástico está em todo lugar. Isso não seria um problema se o material fosse inofensivo para o meio ambiente, mas ele está muito longe disso.
Segundo o Programa Ambiental da ONU, estima-se que desde o início dos anos 50 foram produzidas mais de 8 bilhões de toneladas de plástico. A questão é que só 9% do material descartado foi reciclado, 12% queimado e 79% está por aí se acumulando na natureza. E esse lixo todo que não foi reciclado, a tendência é que ele demore centenas de anos para desaparecer. É como se a humanidade estivesse se afogando em plástico. Em uma rápida pesquisa no Google, ele nos informa que, em média, o plástico demora 500 anos para se decompor, podendo variar de acordo com o tipo e uso. E como a descoberta do material em si tem pouco mais de 100 anos, é provável que o primeiro plástico da história ainda esteja por aí e vai continuar por um bom tempo. A situação é tão assustadora que pode ser encontrado plástico até no nosso estômago. Um estudo concluiu que é como se estivéssemos comendo cerca de um cartão de crédito por semana. Pesquisadores de todo o mundo já perceberam o problema, por isso estão procurando materiais alternativos para o plástico, ou pelo menos para algumas das intermináveis aplicações dele. E foi exatamente nessa busca que descobriram os cogumelos. Mas o interessante dos pesquisadores não está na parte que você usa para fazer sopa. O foco é no micélio, que é basicamente a raiz do fungo. Esse material promete balançar a indústria do plástico. Então, o que resta saber é que diabos é o micélio e o que ele tem de tão especial? Poderia ele substituir o plástico como conhecemos hoje? É exatamente isso que você vai descobrir nesse vídeo. Quer aprender algo novo e que pode mudar o rumo da sua carreira? Confere uma aula grátis sobre como aprender a programar sem precisar digitar código no primeiro link da descrição. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar. Se você é novo por aqui, a gente fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considere te tornar membro para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse aqui. Desde a Segunda Guerra Mundial, o consumo de plástico vem aumentando consideravelmente e, como consequência disso, a quantidade de lixo também. Para você ter uma ideia, o UNEP estima que atualmente são produzidos cerca de 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano, sendo que só 9% do plástico descartado até hoje foi reciclado, 79% acabou na natureza, inclusive nos rios e oceanos, e 12% foi queimado, o que também não é boa coisa, já que essa queima libera gases tóxicos e polui o meio ambiente. Acontece que produzir plástico novo é barato, então investir na reciclagem não é um grande atrativo, o que faz com que a quantidade de lixo acumulado só aumente. Mas por mais que o plástico seja um problema, ele em si não é um grande vilão. O real problema é o seu uso para tudo. Em certo ponto da história, ele foi inclusive responsável por salvar a vida animal. Há um pouco mais de 100 anos atrás, tudo que nós produzimos hoje com plástico era produzido com uma série de outros materiais, de brinquedos e óculos a cabos de facas, pentes e as teclas do piano. Esses itens eram produzidos com ossos, madeira, chifres, cascos de tartaruga e presas de elefante. E, em parte, a descoberta do plástico foi justamente para substituir esses materiais, que eventualmente acabariam com a vida de muitos animais. O motivo do plástico ser tão abundante é porque ele é feito do petróleo, mas não só isso, ele é feito da sobra da produção da gasolina. Então, basicamente, enquanto estivermos produzindo gasolina, vamos ter plástico praticamente de graça. Segundo Ibn Bayer, cofundador da Ecovative, o plástico é um material incrível pela sua extensa capacidade e durabilidade. Você não iria querer que o plástico fosse pouco durável em uma usina nuclear, nem em um capacete quando fosse entrar em uma obra. O problema é o uso dele para coisas descartáveis. Ele está em todo lugar. Na sacola do mercado, na embalagem do queijo, entre as fatias do queijo para que elas não grudem, enfim, este é o problema. Ele está ali só para manter o que você vai comprar intacto. Depois de comprado, ele vai direto para o lixo. Nós chegamos em um ponto em que estamos comendo, bebendo e respirando plástico. Se continuar assim, a tendência é piorar. Mas onde existe um grande problema, existe uma grande oportunidade. Por isso, o micélio surge como uma verdadeira luz no fim do túnel. O micélio é parte do fungo. Ele é basicamente a sua raiz, já que sua principal função é absorver nutrientes do solo. O micélio ainda serve como um reciclador, porque ele absorve as substâncias contaminantes do solo e as transforma em alimento. Então ele cresce quase sem parar, usando essas substâncias mais toda a matéria orgânica que ele conseguir encontrar, se adaptando a qualquer cenário. Além de ser incrível para o meio ambiente, o micélio consegue ser mais forte do que o concreto, um excelente isolante, resistente ao fogo e fácil de moldar. Mas não é só isso que faz dele o plástico do futuro. A Ecovative foi a primeira empresa a decidir fazer embalagens usando micélio ao invés de isopor, que é um tipo de plástico.
A empresa começou a estudar a possibilidade em meados de 2006 e deu tão certo que hoje a maioria dos materiais existentes feitos com micélio estão sob licença da EcoVading. Segundo o próprio diretor da empresa, eles já têm mais de 40 patentes em 31 países. O material é feito através da mistura do fungo com resíduos naturais, como casca de arroz e palha de milho. Essa mistura é colocada em um molde deixada em um ambiente favorável para o crescimento do micélio e em torno de 7 dias o fungo faz seu trabalho, absorvendo esse resíduo orgânico e crescendo de acordo com o molde. Parece mágico, em poucos dias o fungo consome toda a matéria orgânica e se expande tomando o formato desejado. Então as embalagens são colocadas em um forno para parar o crescimento dos fungos, garantindo que ele vai manter o formato ao longo da sua vida útil. Então, ao fim dela, elas podem ser tranquilamente devolvidas para a natureza, já que ao contrário do plástico, que demora centenas de anos para sumir, o micélio não demora mais do que algumas semanas para ser completamente absorvido. E tem dado muito certo. A Dell é só uma das gigantes que já usa as embalagens da EcoVading. Em entrevista ao The Guardian, Eben Bayer, o diretor da EcoVading, disse que o motivo que leva eles a baterem de frente com uma indústria bilionária como a do plástico é o fator sustentável do micélio. Segundo ele, a EcoVading não está extraindo coisas, mas aproveitando o poder da biologia. Embalagens que imitam isopor não são a única coisa que o micélio pode substituir. A própria EcoVading também trabalha com a imitação do couro e até um bacon de micélio. O fungo ainda tem um futuro na indústria da moda e na construção civil. Até a Adidas já descobriu o potencial do micélio. A empresa está produzindo o Stan Smith 2022 em parceria com a Bolt Threads, que usa a tecnologia da EcoVading para produzir couro com micélio. A Michael Works é a empresa que está trabalhando com o fungo para a criação de materiais de construção. Ela fundiu madeira com micélio e conseguiu criar tijolos resistentes ao fogo, mais duros que o próprio concreto. E como se já não bastasse, o micélio pode servir ainda como um tipo de concreto inteligente, que é capaz de se reparar sozinho. Já imaginou ter uma casa que se conserta sozinha? Pois é, o micélio pode fazer isso por você. E tudo porque, mesmo depois de ter seu crescimento interrompido durante o processo de produção do tijolo, o fungo pode ser reativado quando necessário, o que faz com que ele volte a crescer e, naturalmente, se conserte por conta própria. Além dessas aplicações, uma série de outras estão sendo testadas e desenvolvidas enquanto você assiste esse vídeo, desde materiais tipo a borracha até os filamentos usados em impressoras 3D. A Business Wire diz que em 2019, o mercado global de cogumelos chegou a valer quase 54 bilhões de dólares. E a tendência é que esse valor chegue a mais de 86 bilhões em 2025. Isso quer dizer que se Ben vivesse hoje e tivesse seguido o conselho do Sr. Maguire à risca, provavelmente seria um homem bem-sucedido. Mas com certeza, seu conselho para a próxima geração seria um pouco diferente. Cogumelos. O micélio não é só um plástico menos pior, ele realmente tem muito potencial para revolucionar toda uma indústria, assim como o plástico fez lá no passado. Mas claro que isso não vai acontecer da noite para o dia. A humanidade tem mais de 100 anos de experiência com o plástico, além de ser extremamente barato. O ponto principal é que ele seja uma alternativa ao uso do plástico ruim, esse plástico que é jogado fora quase que instantaneamente quando compramos alguma coisa. Dessa forma, a gente ataca o principal problema e damos espaço para a tecnologia crescer, o que naturalmente gera novos avanços tecnológicos e um consequente barateamento dos produtos com ela. Mas existe também uma série de outras tecnologias surgindo que atacam os problemas do plástico e nas aplicações onde o plástico não é um problema, onde ele deve ser durável e não vai ser descartado. É provável que ele continue ainda por muito tempo sem ser um problema. E novas tecnologias são as principais responsáveis por fazer o dinheiro mudar de mãos, tanto empresas quanto funcionários que tendem a ser muito bem pagos por saberem fazer algo que poucos sabem fazer. Se você busca uma oportunidade para mudar a sua vida, confere a aula grátis do Renato. E aí, galera, eu cortei o merchan dele. Que ele ia fazer um merchan de alguma coisa. Muito legal esse micélio, não é não? Nossa. Muito. Muito legal. Mas deve ser mais caro, será que não? Parece que sim, né? Porque vai ter você que- precisa produzir, por exemplo, vai fazer um tijolo, você vai precisar produzir esse tijolo ao invés de simplesmente moldá-lo, né? E só tem um cara, né? Só tem uma empresa que tem o domínio do negócio, né?
Aí isso encarece bastante, né? Não tem concorrência. Sim. Vai ter que abrir concorrência aí. Mas é bem legal. É só o chinês entrar nessa história, entendeu? Pronto. Que aí vai ficar barato. Entendeu? Mas eu achei bem legal essa ideia do micélio, né? Porque Uhum. não só pelo Sustentável, alimento, mas de uma forma geral, né? Você pensar. Eu só fiquei um pouco preocupado com a questão humana, né? Porque eu imagino uma parede que está se reconstituindo porque ela estava quebrada e eu estou umidificando, permitindo o crescimento de mofo. Será que não vai rolar uma alergia, alguma coisa assim? Acho que no micélio não. Não sei. Acho que não. Mas fora isso, eu achei tudo bem interessante. Bem interessante mesmo. Eu vou fazer o seguinte, Daniela, eu vou mandar, a Daniela está pedindo os vídeos, vou mandar os links dos vídeos, que aí fica mais fácil do que eu carregar o vídeo inteiro. Apesar de eu ter os vídeos no computador, mas não sei se o WhatsApp ele vai permitir um vídeo grande como esse Acho que não. sendo enviado. Tá? Galera, curtiram? Muito. Então, semana que vem, aula prática. Tá? Não se esqueçam que semana que vem é aula prática. E como já são 8h30, eu já vou emendar direto com a aula de técnica dietética aplicada à dietoterapia. Tá? Então, pessoal que está nas duas disciplinas, eu vou só fechar a apresentação, vou te logar e a gente continua juntos. Pessoal que só faz tecnologia dos alimentos, Tchau. Beijo. um abraço. Tchau. Melhoras, Ver professor. semana que vem. Eu já estou já quase. Tá joia já. Fala, Luísa. Professor, vai ser outro link? Não, vamos manter o mesmo link aqui, vamos manter tudo igual. Tá.